Bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar a estudar a nossa aula 14, o nosso estudo 14 do Espiritismo, curso básico. Como sempre fazemos, a gente sempre lê uma página de abertura que é o sinal verde. Então vamos ler o sinal verde aqui, perante os amigos. E em seguida a gente vai ler então o estudo do Espiritismo, lendo o livro dos Espíritos. Algumas perguntas de Kardec. Como vocês sabem, Kardec compilou esse livro com perguntas e respostas, onde ele passava a pergunta e recebia a resposta dos espíritos elevados. Bora lá então, vamos começar o estudo de hoje com o sinal verde, perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los, mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles. Deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente, em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Muito bem, uma página aqui rápida e objetiva do Sinal Verde. Principalmente ele usa aqui a palavra compreender no início, me lembra sempre compreensão. Compreensão é um dos atributos mais elevados que nós podemos atingir e é uma construção junto com sabedoria que devemos sempre fazer, né? E a compreensão, que compreensão é essa, né? Nesse caso aqui, ele diz que, olha, quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo, né? Então, a compreensão aqui é a compreensão de que nós todos estamos em evolução. Então, esse é sempre um pensamento que tem que estar na mente de todo espírita, de todo cristão. Estamos todos em evolução. Vamos passar diversas encarnações voltando. Então, tenhamos paciência, em primeiro lugar com nós mesmos, reconhecendo os nossos próprios erros. Você não é infalível, ninguém é infalível. Então a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer isso
Eu erro, é normal errar. É normal cometer erros. Se é normal nós cometermos erros, é normal também todos, inclusive os nossos amigos. Então, o perdão, a compreensão quando eles cometem erros tem que ser um hábito. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações do amigo, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. E aí ele fala sobre o egoísmo, né? Temos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Então, o egoísmo, ele comenta umas 2 vezes aqui sobre o egoísmo, né? E o egoísmo realmente é o maior dos males, né? A gente tem falado isso já nas últimas aulas quase todas aí. E realmente o egoísmo é um dos maiores males aí do ser humano. Provoca brigas, discórdia, guerras, né? Tudo é. Se a gente for procurar atrás, a gente vai encontrar lá no fundinho o egoísmo do ser. Então, o ser querendo ser um melhor que o outro, querendo aparecer mais, se achando mais, né? E aí isso provoca discussão, provoca discórdia, provoca todo tipo de problema. Então, o egoísmo é um ponto muito grande da gente trabalhar aí, muito importante para a gente trabalhar, né? E como é que a gente trabalha lutando contra o egoísmo? Em primeiro lugar, percebendo ele, né? A gente tem que perceber os momentos que a gente está sendo egoísta, que a gente não está prestando atenção na vontade do outro, que a gente não está prestando atenção no que o outro está falando, né? E, em segundo lugar, a gente é egoísta quando nós estamos principalmente pensando só em nós mesmos, né? Estamos só, não, eu quero me dar bem, eu quero ser o melhor, eu quero E isso é que a gente precisa combater, né? E precisamos trabalhar isso no nosso interior, a nossa reforma íntima cabe, um dos pontos fundamentais é esse aí, é diminuir o egoísmo, né? E aí reduzir, esvaziar, tirando o egoísmo de dentro da gente, esvaziando. E quando você esvazia você mesmo, né? Quando você tira de dentro de você egoísmo, medos, preocupações e outros vícios que você carrega, que a gente carrega, que é natural, né? Quando a gente tira isso de dentro da gente, é como se a gente abrisse espaço para entrar Deus. E aí Deus entra dentro de nós, trazendo calma, paz, felicidade, amor, serenidade, tranquilidade. Muito bem, o que mais que ele fala aqui? Ele fala, olha, em geral pensamos que nossos amigos pensam como nós pensamos, né? E isso é um erro, né? Porque ninguém pensa igual e ninguém tem que seguir os mesmos caminhos, né? Ele pode ser seu amigo, mas ele pode não querer seguir os mesmos caminhos que você. E você tem que fazer isso também. Você tem que saber dizer não. Tem que saber colocar os limites de até onde vai a amizade. Olha, a minha amizade com esse aqui vai até aqui. Por quê? Porque os meus interesses não são mais os mesmos que ele tem. Então, é um amigo para conversar, para jogar a conversa fora, para sorrir, para rir, para brincar, mas, de repente, para ir para alguns locais e para assumir algumas posturas que o amigo quer assumir, quer manter, né, em sua vida, não me servem mais. Então, aquele amigo, eu vou até aqui. Não vou seguir em frente, não vou sair, não vou para onde ele quer ir, porque não me interessa mais. Então você tem que saber colocar os teus limites com as amizades, né? Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos, né? Nós vamos estar sendo aí completamente errados, né? Cruéis com o amigo, por estar utilizando aí uma confiança que ele teve com a gente. E aí vamos estar, então, de repente, perdendo essa confiança, né? Então, esse é um erro grave também. Então, a retidão, né? A retidão do ser, como diziam os essênios, né? A retidão a retidão significa estar sempre com a moral
elevada, escolher os caminhos, escolher as opções de forma clara, com a sua razão noética. Noética significa a razão que está dentro de você, o raciocínio do seu ser interior, sem ir na vontade dos amigos, sem ir na vontade da sociedade, fazendo a sua opção de vida clara e racional. Eu acho que por hoje é isso, viu? Então, essa página muito boa sobre os amigos, né? E mostra para a gente como a gente deve, um pouquinho de como a gente deve conviver com os amigos, e a gente aí falou também um pouco, foi muito bom. Agora vamos para a leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na parte 2, capítulo 1, sobre os espíritos, né? Dos espíritos. E nós estamos ali no segunda ordem e primeira ordem. Kardec perguntou quais são as ordens, né? Quais são os tipos de espírito, né? E a resposta foi: são 3 tipos de espíritos. 3 ordens, desculpem. São 3 ordens. A ordem perfeita, a ordem intermediária e a ordem dos espíritos imperfeitos, né? A gente precisa, muito importante, compreender que esses níveis de graduação, eles não têm uma linha determinando, é algo mais ou menos ali determinado, né? Como os espíritos de baixo nível, de médio nível e de alto nível, né? Mas não tem uma linha divisória que classifique, nada desse tipo. É uma graduação que o espírito vai se elevando ao longo do tempo. E outro ponto importantíssimo para compreender aqui é todo espírito, não existe um espírito de baixa ordem, né? de um espírito de imperfeito, né? E que seja sempre imperfeito. Não, ele está imperfeito hoje, ele está naquele nível hoje, mas se ele estudar, se ele trabalhar, ele vai evoluir, né? Se ele estudar, se ele orar, se ele se concentrar sempre no que é importante se concentrar para a vida dele, ele vai, como espírito, né? Ele vai se elevar. E daqui a pouco ele vai ser considerado um espírito intermediário, e aí depois continua trabalhando, continua se direcionando a Deus, fazendo os trabalhos, divulgando, falando com os amigos, servindo de exemplo muitas vezes para os seus amigos. Nós falamos bastante de amigos hoje, né? Então é muito importante, é muito legal servir de exemplo também, não é? Se a gente já tem algum conhecimento, alguma sabedoria que a gente aprendeu, vamos servir de exemplos para os amigos, para puxar eles juntos com a gente. Ok, vamos então para a perguntinha 107. Segunda ordem. Bons espíritos. Caráter geral é a 107. Predominância do espírito sobre a matéria. Então, esse nível, o bons espíritos, né, de segunda ordem ainda, não é nem de primeira ordem, mas ele já tem uma predominância espiritual. Desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, ainda na forma da linguagem, como nos hábitos entre os quais se descobrem, mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos no primeiro nível. Mas não são. Estão ainda no segundo nível. Mas já estão bem adiantadinhos, né? Já conhecem a sabedoria, mais do que conhecem, praticam no seu dia a dia, né?
Então não basta conhecer, isso é importante a gente saber também. Às vezes você é um estudioso, você lê, conhece muito, mas pratica. E se você não pratica, se você não coloca aquilo realmente como um hábito seu, né, no teu caminho de retidão, não adianta você conhecer. Você conheceu para quê? Né? Então é muito importante a gente praticar tudo isso também. Bom, continuando um pouquinho mais, porque o texto é longo, não vai dar para ler todo ele, mas só para a gente entender um pouquinho sobre a segunda ordem. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, falamos aqui um pouquinho da leitura dos bons espíritos. 108. Quinta classe. Então, dentro dessa segunda ordem é dividido. Quinta classe, quarta classe, terceira classe. Nós vamos agora à quinta classe. Quais são os espíritos de quinta classe? Aqueles que estão dentro da segunda ordem, estão lá embaixo, né? Na parte intermediária, mas estão embaixo da segunda ordem. Quinta classe. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens. Eles gostam de prestar serviço e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido, mas no sentido moral e no sentido intelectual. Então, eles até têm mais um pouquinho de moral, de conceitos morais, e menos de intelectual. Mas estão ali na segunda ordem. Quarta classe, pergunta 109. Quarta classe. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Muito bem, agora vamos à terceira classe, ainda dentro da segunda ordem. Terceira classe, questão 110. Resposta: espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, esse foi o 110. O 111, para a gente finalizar a segunda classe, a segunda ordem agora. Espíritos de segunda classe. Espíritos superiores. Estão quase lá entre os perfeitos. Entre si, reúnem a ciência, a sabedoria, a bondade, da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo do incorpóreo. Mundo incorpóreo, ou seja, do mundo espiritual. Dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas. Para compreendê-la, afastam-se, porém, daqueles
a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então vocês vejam que esses espíritos superiores, né? O que ele está dizendo aqui? Eles encarnam pouco, não encarna toda hora, encarna um novo espírito de ordem superior, de segunda ordem, né? Mas considerados espíritos superiores. Não encarna toda hora. São espíritos muito elevados que, quando encarnam, vêm trazer conhecimento, né? São espíritos de altíssimo gabarito aí dentro da sequência aí das ordens aí. Então, são espíritos que estão quase se tornando os espíritos puros de primeira ordem, que vamos falar agora em seguida. Muito bem, vamos então falar aqui sobre os espíritos de primeira ordem, ou também chamados espíritos puros. Vamos ler a perguntinha 112, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário sobre características gerais, né? Caracteres gerais desse tipo de espírito, espíritos puros. Nós chegamos na primeira ordem, lá em cima, né? Primeira ordem. A primeira ordem, diferente das outras ordens, né? Da segunda e da terceira ordem, que são os três grandes níveis que os espíritos separaram para Kardec, né? A primeira ordem, ela contém apenas um tipo de espírito. Eles não separaram aqui na primeira ordem em níveis, né? São espíritos que estão no topo lá da subida, né? Da escalada nossa de evolução, e só tem um tipo, que eles chamaram de espíritos puros. E as características são nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, né? Então, o que a gente leva, né, quando a gente morre, é isso, intelecto, né, moral, ética, todo o conhecimento e sabedoria que você adquiriu na sua vida, você vai levar, né? Vai levar. E é isso. Então, a grande recomendação aqui é para a sua evolução que você precisa, né? Você não vai levar um carro novo, você não vai levar a casa que você comprou, você não vai levar dinheiro, ouro, seja lá o que você quiser levar, a gente não leva, né? O que a gente leva quando a gente desencarna, né? O intelecto. E o intelecto é a parte moral, ética e a parte intelectual também. Todo o aprendizado em si que a gente faz, tá? Sabedoria e conhecimento. Então, estudem. Esse é o grande segredo, é estudar para obter conhecimento constantemente. Não pare de estudar. E o 113, então, para finalizar aqui, o Livro dos Espíritos hoje, vamos ler o 113. Espíritos de primeira classe. Aí agora ele vai explicar. Olha, espíritos de primeira classe, que são a classe única, né, da ordem superior, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a
todos os espíritos que lhe são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Muito bem, então é isso. Então são os seres aqui, bem explicado aqui. Eu acho que não sei se ficou alguma dúvida. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, tá? Mas pelo que está aqui, bem claro aqui, são espíritos realmente muito elevados, né? Que não param, continuam trabalhando, como os espíritos passaram para Kardec, de que Deus também não para nunca, né? Deus também não para nunca. Então não são esses espíritos, mesmo que elevados, que vão parar. Não, eles vão continuar trabalhando também, porém eles não encarnam mais, não precisam encarnar mais, né? A não ser, assim, um caso realmente de necessidade para levar uma boa nova para um povo, para uma civilização, né? E eles fazem gestão do universo, então eles cuidam do universo, né? E para cuidar do universo, eles têm, então, os que estão abaixo dele, na segunda ordem, né? Da mesma forma que os da segunda ordem também têm a sua hierarquia dentro da segunda ordem, para que consigam passar comandos, orientação, acompanhar os espíritos encarnados, muitas vezes, né, em missões, por exemplo. E é isso. Então, hoje, falamos sobre a segunda ordem e a primeira ordem, que foi essa que a gente leu agora, falando sobre os espíritos puros. Bom, vamos agora, então, para o nosso momento de conceitos fundamentais. E nos conceitos fundamentais, na última aula, nós falamos sobre você tem inimigos, né? Você ama seus inimigos. Então, se você não assistiu, volte lá e assista esse. Hoje, a perguntinha é: por que Deus não nos fez perfeitos? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de se responder, porque são decisões e são parte de uma sabedoria, que é uma sabedoria que está a nível de Deus, né? Nem os espíritos aqui, eles não conseguiriam responder. Mas a gente vai ter algumas perguntas nesse sentido mais para frente, né? No próximo, inclusive na próxima aula, a gente vai falar sobre progressão dos espíritos. Então vamos falar sobre a progressão dos espíritos e vão vir algumas perguntas falando sobre a natureza do espírito e perguntas que Kardec passou para os espíritos. Bom, essa resposta não é uma resposta simples, né? A minha resposta é a resposta que a gente estuda no Espiritismo, naturalmente, que é de que Deus nos criou, sim, perfeitos, né? Só que nós, por inexperiência, por sermos espíritos e termos o direito à livre escolha, né, que também é uma das leis universais que o Espiritismo acredita, vamos falar sobre as leis do Espiritismo mais para frente, então nós nos perdemos, né, por sermos espíritos novos, e aí quando a gente vê, a gente está com débitos, a gente está com não está com a aura e com boas vibrações, né? E aí o que acontece? Temos que encarnar para repor e passar por provas, por expiações, para repor e pagar os erros que cometemos, né? Só que aí, quando a gente cai na matéria, a gente comete mais erros, vai errando, e aí ficamos nesse ciclo de reencarnações até que a gente consiga realmente, de fato, sermos espíritos sábios, experientes,
quando conseguimos perceber o valor do conhecimento, do estudo e da evolução no caminho do bem sempre. Aí, quando a gente chega num nível que a gente vai chegar aqui um dia, se Deus quiser, né, depois de várias encarnações, num nível de espíritos puros, como a gente leu agora há pouco. Todos nós caminhamos para lá, né? Sabemos disso. Mas Deus nos fez perfeitos, nos fez em sua perfeição, nos fez corretamente, né? E como não existe escuridão, né? A escuridão, o que é a escuridão? É a ausência da luz, né? E da mesma forma, como nós não soubemos manter a nossa luz acesa, e aí veio a nossa escuridão. Né? E a nossa escuridão se cabe, então, por causa da nossa livre escolha, por causa do nosso livre-arbítrio, né? E é mais ou menos por aí, tá, pessoal? Não é uma pergunta fácil, mas o caminho que o Espiritismo conhece e normalmente direciona é esse pensamento. Sabemos, o importante é sabermos que temos que continuar sempre estudando, evoluindo, progredindo, trabalhando, né? Porque não adianta também estudar e não colocar em prática com trabalho, com humildade. Então a gente tem que trabalhar, tudo que a gente estuda tem que colocar em prática e, se possível, passar adiante, né? Todo o conhecimento que a gente tem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula 14, a próxima é a aula 15. Nos vemos, então, na próxima aula. Um beijo no coração de todos.